Olá! Nós estamos falando do dom ministerial pastoral e hoje a gente vai falar 3 termos distintos, mas que são muito característicos e muito próprios, muito iguais, que falam basicamente a mesma coisa. A gente vai falar do pastor, do bispo e do presbítero. Tá preparado aí para a gente começar a nossa aula? Então vamos lá. A gente tem esses 3 termos e a gente vai ver passagens que falam desses termos distintos, tá? Primeiro a gente vai abrir em Atos 20. Você pode pegar a sua Bíblia aí, a gente vai ler uma passagem até grande. Já pegou a Bíblia? Tá aí preparado para a nossa aula? Então vamos lá. Então Atos 20, 17, né? De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros. Então a gente está falando agora desse primeiro nome aqui, né? Presbítero. Aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, também de casa em casa, testemunhando tanto aos judeus como aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé, né, em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Não é mole não, hein? Então, olha só. Porém, em nada disso considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Será que a gente poderia falar isso que o apóstolo Paulo falou? Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Será que isso está pulsando no nosso coração? E então Paulo continua: e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não me verão mais, não verão mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de vocês todos, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus, em outras versões, todo o conselho de Deus. Olha só o que está escrito: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. A gente viu que o apóstolo Paulo chamou os presbíteros e aqui ele está falando assim: cuidem de vocês mesmos e do rebanho em que o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a gente está vendo aqui presbítero, bispos. E a gente já sabe que pastor vai cuidar de ovelha. Então, tanto presbítero como bispo também estão associados ao cuidado com o rebanho ou com as ovelhas. E eu acho tão maravilhoso essa passagem aqui que eu acabei de ler, esse versículo, né? Olha, Deus os colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. É só para a gente lembrar que a igreja foi comprada por Cristo pelo sangue de Jesus. A igreja é dele, a igreja não é de homens. E aí, olha só, continuando então. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança em todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É um exemplo aqui, né, da jornada do apóstolo Paulo. Tudo que ele fez, ele não estava cobiçando as coisas das ovelhas. Pelo contrário, ele trabalhou. Ele agiu naquilo que Deus chamou, ele cuidou. E ele dá aqui vários ensinamentos para esses líderes.
A gente vai continuar lendo em 1 Pedro 5, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, 1 Pedro 5, do verso 1 ao 4. Aos presbíteros, lembra então que a gente está vendo 3 palavras aqui, presbíteros, bispos e pastores. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbíteros como eles, então Pedro está falando, eu presbítero com eles, então Pedro se colocava também como presbítero. Testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes são confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, Jesus, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Para finalizar aqui, 1 Timóteo 5, capítulo 5, do verso 17 a 18, olha o que está escrito. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa no trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Sobre essa questão de pagamento, a gente vê o apóstolo Paulo falando que ele não foi pesado às pessoas, ele trabalhava. E ele usava, inclusive, os seus recursos para abençoar a própria igreja. Ele é um exemplo, E aqui também, Paulo está falando para Timóteo que aquele que trabalha, ele é digno do seu salário. Sim, nós devemos honrar, esse dom ministerial, os dons ministeriais, aquele que está ali integralmente na igreja, sim, deve ser honrado. Mas é claro que a nossa visão nunca é de ganância, de aproveitar do rebanho. Então, nós vimos aqui 3 palavras distintas, 3 termos distintos, que foi pastor, bispo e presbítero. Mas eles estão associados a um só ministério, ao cuidado das ovelhas, a uma ação, a um ato no corpo de Cristo, ao cuidado. Então, essa palavra presbítero, o que ela significa, afinal? Quando ela foi apontada aqui na Bíblia, o que ela estava relatando? Estava falando de uma pessoa que tinha uma idade mais avançada e tinha muita sabedoria. Então, era um ancião, então tinha uma idade mais avançada e era uma pessoa carregada de sabedoria e então ela cuidava, do rebanho. Isso a gente vê na igreja primitiva. No decorrer do tempo, foi considerado essa pessoa de presbítero não só uma pessoa de idade avançada, mas alguém que tenha sabedoria, que tivesse sabedoria. Então, hoje, um presbítero pode ser alguém que é mais novo, não necessariamente mais velho, mas que é carregado de sabedoria e vai poder desempenhar essa função de pastoreio. Então, não existe ou existia ali na igreja primitiva o dom do ancião. Qual é o seu dom ministerial? Um ancião? Não é isso. Mas pessoas de idade avançada que exerciam o dom pastoral, o cuidado de ovelhas, E no decorrer do tempo, essa palavra, então, presbítero, não foi usado para pessoas dotadas, carregadas de sabedoria. Agora, a palavra bispo, o que ela significa? Supervisor ou administrador. Então, a pessoa que vai supervisionar, vai administrar. Então, é um cargo daquele que administra. E aí, com o decorrer do tempo, essa palavra bispo, ela foi usada para pessoas que são chefe de pastores, é o pastor dos pastores, Então, hoje, às vezes é usada essa palavra, Quem que é o líder dos pastores aí? É o bispo. Quem que comanda aquele grupo todo de pastores? É o bispo. Mas, na verdade, essa palavra significa supervisor, ou administrador. E aí, a gente tem o pastor, que a gente já falou um pouco sobre o pastor, mas só para lembrar um pouco, pastor é aquele que cuida, que apacenta, que lidera. É a pessoa que tem esse coração voltado, para as ovelhas, que cuida. E você pode acompanhar aí na tela, vamos ver 2 frases, você pode acompanhar comigo aí na tela. Os pastores da Igreja de Jesus são chamados para cooperarem no processo de crescimento, amadurecimento e capacitação espiritual dos santos com amor. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, apacentar está extremamente ligado com o amor a Cristo e amor
as ovelhas. E aí, então, a próxima frase, bispo é o cargo, presbítero refere-se à pessoa, a pessoa madura, né? E pastor é o dom ministerial. Pegou aí? Deu para entender? Então, bispo é aquele que é o supervisor, né? O presbítero é aquela pessoa madura. E o pastor é esse dom ministerial, é assim que a gente vê na Bíblia, né? Então, 3 palavras que dizem respeito a pessoas que vão cuidar, apacentar das ovelhas. A gente vai ver algumas observações aqui, né? Debaixo da liderança por exemplo, a gente às vezes, né, no ministério, tem vários pastores. E às vezes sim vai ter um pastor que é líder. Então vai ser o pastor sênior, né, aquele pastor que ele vai cuidar de outros pastores. Sim, isso vai acontecer, a gente vê no corpo de Cristo. Outra coisa também, o pastor, diferente, por exemplo, do evangelista, ele não vai ter um ministério itinerante. Hoje ele está aqui, daqui 2 dias ele está no outro lugar, daqui 3 dias ele está no outro, daqui 1 semana ele foi lá para o México, depois daqui 1 mês ele foi para... Não, o pastor, ele tem um dom na igreja local, que vai se manifestar na igreja local, ele vai cuidar da igreja. Como é que ele passou se as ovelhas nem veem ele, né? Coisa estranha. E aí, só para lembrar dos 3 termos que a gente está vendo, né? Só para ficar aí marcado no seu coração, presbítero, então, é a pessoa que diz respeito à maturidade espiritual. Bispo é o cargo, é a função daquele que administra a igreja local. E pastor é o trabalho a ser realizado, é o dom propriamente dito, né? A ser executado, é o dom ministerial a ser executado. Vamos finalizando a nossa aula aqui? Mas tem mais, hein? Até daqui a pouco. Um abraço!